seguinte, as centrais sindicais brasileiras convocaram para amanhã uma grande manifestação em todo o país que começou a ser chamada de greve geral, mas acabou não ganhando mais esse aspecto, apenas um dia de manifestações, não é? Nós trouxemos a notícia agora há pouco que os metroviários da capital decidem a partir das 5 horas se o metrô funcionará ou não. As centrais estão com várias bandeiras em relação a esse dia de manifestações. Algumas comuns, outras não. As mais comuns, que é o fim do fator previdenciário, a jornada de 40 horas por semana, isso une as centrais sindicais nesse dia de manifestações. Mas a CUT, por exemplo, que é a mais tradicional delas, aliada ao governo federal desde a época do Lula, inclusive com muitos cargos no governo, né, muitas consultorias e muitas presidências em estatais, né, nos grupos ali das estatais que decidem. A CUT agora, né, quer levar para a rua também uma bandeira que é da presidente Dilma da reforma política, que foi sepultada ontem, de certa forma, pelo Congresso, pela exiguidade, ou seja, pelo prazo muito curto. A presidente anunciou a chamada de um plebiscito para a reforma política de uma forma que não agradou os congressistas. Os parlamentares, tanto deputados quanto senadores, se viram em segundo plano e são um poder independente, e essa relação é fundamental numa república. O resultado é que eles sepultaram a proposta da presidente, mais uma. A primeira era de uma constituinte exclusiva, não vingou, a segunda do plebiscito também não vem. Ao que parece, a dos médicos também vai vazar água, vai ser uma briga na justiça. Mas essa bandeira da reforma política, ela é uma bandeira que interessa a todos os brasileiros. A reforma política, para nós, ela é importante para melhorar a representação no Congresso dos nossos deputados. E a melhor forma, ou pelo menos até agora, tem sido a do voto distrital. Assim, divididos em distritos, né? Os representantes seriam conhecidos naquelas regiões. Aí existem vários tipos de voto distrital, não cabe aqui ficar explicando. A questão é que quando essas bandeiras são importantes para o país, mas depende de quem empunha essa bandeira, né? Quem é que está empunhando essa bandeira? Quem é que está levando essa bandeira à frente? Há legitimidade nessa proposta? A população confia, não é, naqueles que estão propondo, para que ela, de fato, encontre o desejo da população de mudança e essa importância seja reconhecida. É fundamental que quem esteja defendendo esteja em consonância, esteja falando a linguagem do povo. Está aqui comigo o Dr. Michael Dibb, que é o nosso especialista aqui na questão de calvície, vai falar com a gente daqui a pouco, me perguntando, Carlos, eu não entendi essas manifestações. Eu falei, Dr. Dibb, é complexo porque toda a sociedade é muito complexa. Mas nós temos um início que começou com aquele Vale Transporte, lá com o passe livre, explodiu com a indignação dos brasileiros quanto à corrupção e à vontade de uma reforma política, perdeu peso diante das cenas de brutalidade, de quebradeira, de vandalismo, e perdeu mais ainda à medida que os partidos de ideologia esquerda radical começaram a assumir com bandeiras, né? Vermelho daqui, não sei o quê, e também segmentos da sociedade, grupos segmentados da sociedade que começaram a usar o discurso das ruas, das manifestações para defender seus interesses. Aí a população, 99%, gente comum como eu, você, outros que não têm partido, o que é que faz? Abandona esse movimento e eles se restringem apenas aos que estão ali defendendo aquelas bandeiras. É o que aconteceu, por exemplo, agora, recentemente. E as centrais estão buscando reencontrar a linguagem da população. As centrais que estiveram com o governo federal estão buscando agora novamente essa representação legítima dos trabalhadores e como voz de oposição. Nós precisamos de uma voz de oposição, uma voz que seja ouvida. A unanimidade é burra. Nós precisamos, num país democrático, que todos sejam ouvidos, que exista o contra, né? O contraditório, para que a gente possa pensar exatamente o que está acontecendo com o país. E as centrais sindicais tentam agora retomar esse caminho. Eu vou conversar com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte, Ronaldo Batista. O Ronaldo, que foi eleito numa categoria que sempre foi muito fechada, uma categoria que sempre teve uma visão de sindicato muito voltada mesmo para o embate, a briga com os patrões, aquela coisa toda. E eu fui surpreendido por um posicionamento maduro, equilibrado de um sindicato que começou também a entender que é preciso conviver com a sociedade. O sindicato está com campanhas e vai buscar parceiros para que, por exemplo, o motorista de ônibus seja valorizado, que exista uma compreensão do trabalho dos coletivos na capital, o tanto que é desgastante para um motorista de ônibus, um cobrador, a questão da violência, que não é um problema só dos patrões, é um problema de toda uma sociedade, de polícia, de justiça, que tem que garantir a segurança desses trabalhadores.
Então, com satisfação, eu trago aqui o Ronaldo Batista. Muito boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Carlos. Bem, vamos falar sobre amanhã, não é? Hoje você já esteve conosco no Jornal da Itatiaia, segunda edição. Então, não haverá paralisação de garagens, não é isso? Não haverá paralisação de garagens. Qual é a recomendação que vocês têm dado a quem quer participar pelo Sindicato dos Rodoviários? Pois bem, várias pessoas têm vinculado através da mídia, né? Que amanhã vai haver paralisação. E na realidade não foi isso que foi discutido com os trabalhadores, né? Nós temos estado na base junto com os trabalhadores rodoviários têm uma pauta específica, que está sendo tratado com o prefeito Márcio Lacerda, no caso do Cetra, que é a volta dos cobradores para os ônibus, no caso do Sintran também de igual forma, e tem outras pautas que estão sendo tratadas direto com o patrão, como o fim da dupla pegada, né, hora extra, o que é uma o dupla banheiro. Pegada, para quem não entende, quem não é da categoria? O que é dupla pegada? Dupla pegada, o trabalhador ele sai na madrugada, 5 horas da manhã, vai ali, dá uma viagem, termina 8 horas da manhã, ele volta 16 horas no pico e dá mais uma viagem. Aí o dia dele acaba. Ele fica o dia inteirinho por conta da empresa. Uhum. E não recebe essas horas entre a jornada e isso acontece com muitos profissionais? Ou... Acontece com todos, uma cláusula que tem na convenção coletiva, que nós herdamos, uma herança maldita e que nós estamos trabalhando para retirar da nossa convenção coletiva de trabalho. Agora, vocês do sindicato, vocês vão à manifestação, vocês vão à Praça 7? Isso, correto. Nós atendemos os chamados das centrais, vamos fechar o sindicato no dia de amanhã. Nós estamos convocando a categoria que está de folga ou de férias e os companheiros da dupla pegada também, para juntamente com a diretoria do sindicato engrossar essa manifestação amanhã na Praça 7 a partir das 8 horas da manhã. Vocês estão ligados a qual central sindical? A União Geral dos Trabalhadores, o GT. Você me ouviu aqui fazendo a abertura, né, as centrais sindicais que se juntaram ao governo federal, né, e ganharam todos os benefícios, né, estão lá nas consultorias do governo, estão, né, nos grupos que decidem. Qual é a sua opinião sobre esse juntar de central sindical com o governo? Pois bem, no meu entendimento é um retrocesso o movimento sindical, né? Na realidade, as centrais ela tem que buscar da base, é o que você bem disse, né? Se você tem os movimentos sociais, ele busca de toda a sociedade. E nós, enquanto sindicato de base, temos buscado dos trabalhadores qual que é a pauta que eles querem discutir, né? Então, no caso de amanhã, está sendo levado várias pautas a níveis nacionais, né? Mas essas pautas já foram superadas com as manifestações anteriores. Uhum. Então, nós acreditamos que os trabalhadores têm que fazer uma nova pauta e aí se mobilizar, começar a fazer a discussão, fazer a organização de base para poder, então, exigir que seja atendida às reivindicações dos trabalhadores. Quer dizer, o sindicato não pode nunca perder o contato com o chão da fábrica, né? No caso de vocês, com as rodas, né? Infelizmente, o que acontece a nível nacional é isso, perdeu esse atrelamento. A gente viu até na mídia aí, houve uma reunião com a Dilma, mas as bases, houve uma reunião com a Dilma e a decisão foi que não houve consenso entre as centrais e o governo federal. Mas qual que foi essa pauta que foi discutido lá? Nós não sabemos qual que é. Então essa cúpula que discute lá fica meio fechada e a base acaba se afastando dessa pauta, trazendo assim um retrocesso e uma falta de mobilização para os trabalhadores, que será amanhã vista claramente o que está acontecendo. Agora, e se tivermos quebradeiras, Ronaldo? Se tivermos aquele vandalismo, as pessoas, infelizmente um grupo menor, decidir a nos dar novamente aquelas cenas que todo mundo não gostou? Bom, Carlos, o trabalhador, quando ele vai para a rua, ele vai sempre organizado. A orientação das centrais que não haja isso, nenhum tipo de vandalismo. Nós vamos fazer o que for possível dentro do movimento para conter, caso ache esse tipo de pessoas. Nós somos terminantemente qualquer tipo de manifestação violenta, porque o trabalhador ele não tem esse cunho, né? Na realidade, ele resiste à violência do Estado contra ele. Então nós não podemos pregar uma violência nas ruas. Ronaldo, vamos falar sobre valorização dos motoristas de ônibus e cobradores, né? Eu tive acesso a um dado do sindicato uma vez que me deixou muito preocupado, repercuti isso muito na Record até aqui, né? Nós temos praticamente 3 trabalhadores em cada 10 com problemas psicológicos, né? Ou fazendo atendimento médico, ou com algum tipo de remédio, né? Resultado do estresse, da violência, resultado daquele relacionamento ruim com o dia a dia. O que o sindicato pode colaborar com relação a isso, para que a gente valorize a categoria e mostre à sociedade a importância desse motorista e desse cobrador? Bom, nós temos feito várias ações, né? A última que nós estamos buscando lá é ter uma psicóloga no sindicato, né? Para tratar esses companheiros, uma vez que os companheiros não confiam tanto no psicólogo do plano de saúde, nem tão pouco no da empresa. Então nós queremos ter esse paralelo para a gente conhecer verdadeiramente essa realidade dos trabalhadores.
Agora, isso passa muito, não somente pelos sindicatos dos trabalhadores, mas pelo patronal também. Então, há uma responsabilidade dos patrões. Tem uma responsabilidade. E dentro dela eles têm que assumir a parte da sua responsabilidade. E aí tem uma discussão que tem que ser feita, que é a questão da jornada de trabalho, a questão do assédio moral nas garagens, né? A questão do excesso de hora extra, né? De uma melhor convivência, ônibus versus carro, e aí nós temos que ter um corredor específico para que os carros rodem e assim o trabalhador fique menos desestressado. Temos que ter políticas voltadas para a saúde e segurança do trabalhador dentro das garagens, ou seja, uma forma do trabalhador estar exercendo sua profissão, mas ao mesmo tempo ter um lazer, entendeu? Uma interatividade para que ele possa absorver essa carga tão pesada sobre ele. É interessante como que os tempos mudam, né? Eu, quando menino, meu pai era do sindicato, como rodoviário, né, motorista de carreta. Então, a preocupação do sindicato era distribuir leite em pó para que combatesse a subnutrição das crianças, né? Nós ganhávamos latas de leite em pó que o sindicato doava gratuita todo mês, né? Meu pai ia ao sindicato, chegava em casa com lata de leite em pó para cada um dos filhos. Era a preocupação do sindicato na época com a questão da alimentação e da saúde. Hoje nós temos que nos preocupar em oferecer psicólogo para o profissional, rapaz. Né? Olha, como que cada época uma característica, não é impressionante um negócio desse. Agora, Ronaldo, com relação ao fechamento dos cruzamentos, olha, eu rodo muito Belo Horizonte, tenho observado que na maioria das vezes o cruzamento é fechado por ônibus, sejam da região metropolitana, até menos de Belo Horizonte, não é? O sindicato pode colaborar com isso. Que tal uma campanha também de conscientização dos motoristas, né? Para que eles respeitem o cruzamento, para que eles se mostrem os primeiros a buscar um trânsito melhor. Isso, nós já estamos desenvolvendo essa campanha e agora já nessa primeira semana de julho, nós já estamos distribuindo alguns folhetos com esse tipo de orientação para os trabalhadores. Agora também cabe ressaltar a necessidade dos temporizadores nos sinais. É verdade, é verdade. Né? Os trabalhadores, às vezes não é uma coisa da sua vontade própria, mas a gente sabe que um ônibus ele demora mais tempo para passar um sinal. Quer dizer, o temporizador ajudaria muito o motorista do ônibus, porque além de acontecer o fechamento do cruzamento, eles que estão pagando a conta dos avanços sinais. A maioria está nas costas dos trabalhadores. Olha aí, e não dos carros pequenos. Olha aí, BH Trans, mais uma argumentação importante para os temporizadores. Nós fizemos uma campanha aqui, a BH Trans nos deu a resposta que isso provocaria um tipo de corrida, assim, de campeonato de arrancada. Isso é só uma posição da BH Trans, no caso, Viano, porque o Detran ele concorda com os temporizadores, eles acham que resolver muito a questão de multas nas capitais, em todas as capitais. Pois bem, Ronaldo Batista, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Belo Horizonte, da região metropolitana. Portanto, gente, amanhã teremos os ônibus circulando normalmente em toda Belo Horizonte. E a Sandra do Eldorado tá me lembrando aqui um ponto importante. A Sandra está dizendo que o metrô tem que funcionar pelo menos em escala mínima. É o que a lei determina. Tá? Em qualquer tipo de manifestação ou greve, existe a escala mínima para o transporte público. Ronaldo, um grande abraço. Parabéns pela visão nova do sindicato. Parabéns, viu? Essa é uma visão que eu considero muito importante para a gente valorizar uma categoria e dar um passo à frente na forma de administrar. Parabéns mesmo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Carlos Viana, e a Rádio Itatiaia. 4h33.